Graças a Deus. Olá, amigos. Eu quero fazer uma gravação bem objetiva aqui. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre afronta. E o rei Senaqueribe afrontou o rei Ezequias de Judá. E era o próprio Satanás usando ele. Quando ele disse: acaso tu vai confiar no teu Deus? O teu Deus não pode te livrar. Ele disse: em quem tu pode confiar? Não se deixa se mentir, se enganar. O teu Deus não, quer dizer, não foi uma afronta. E essa mesma afronta aconteceu na vida da bispa também. Na nossa vida, quando a gente estava em São Paulo, bispo, quando o diabo usou ali a equipe médica, principalmente a chefe da equipe médica, e falou para a senhora a mesma palavra. A senhora pode relatar, a senhora estava presente, bispo. Sim, aconteceu que em um dado momento fizeram uma espécie de emboscada para que eu deixasse de acreditar em Deus e acreditasse no poder da medicina. E garanto a vocês que para enfrentar tem que ter vida com Deus. Por isso que a importância de orar, de buscar, de jejuar, mesmo no momento difícil. Porque não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, mas é porque eu já estava preparada. Por isso que a gente tem que se preparar para toda batalha. A pessoa não pode ir de qualquer jeito. E é quando está no tempo bom que a gente tem que se preparar. Porque Sim. Quando vier o tempo ruim, não adianta, não tem base. E eu lembro que Deus, ele deu uma semana antes de tudo aquilo acontecer, de médico, de aquela equipe médica, que não eram os médicos em si, eu senti com os principados que haviam saído, mesmo que estava no Senaqueribe aí, que afrontou para afrontar Deus, dizendo: mas isso nunca aconteceu. Não é porque nunca aconteceu na vida do fulano que não vai deixar de acontecer na minha. Na Bíblia tem inúmeros milagres. Isso aconteceu foi com o rei, né, bicho? O rei Ezequias, não é qualquer um. Então, neto do Davi, né? É crer e confiar em Deus que Deus vai dar a vitória. Então a senhora foi afrontada de uma maneira que o diabo usando ali falou para a senhora em quem a senhora confia. A senhora lembra essa palavra que ele fala? A senhora vai deixar se levar pelo esse seu Deus. Seu Deus ele não vai fazer nada pela senhora. Os deuses aqui somos nós que salvamos. E Deus aqui é conhecido por nós. Então nós somos o próprio Deus, ela falou. Eles falaram, né? Porque foram uma equipe grande e de profissionais mesmo, que se acham que eles são os salvadores. Eu falei que não, que nenhum deles tinha poder para salvar, para curar ninguém. Que ali eles eram... Eu fui para São Paulo dando uma oportunidade para eles, mas vi que a medicina é muito fraca, porque eles não confiam em Deus. Então, qualquer profissional que ele deixa de confiar em Deus e coloca o conhecimento dele acima de Deus, os livros dele, tudo aquilo que ele estudou, ele acaba ficando burro, né? Ele acaba ficando cego. E eu falei que Deus é Deus de milagre, Deus de maravilha. E muito em breve vocês verão com seus próprios olhos. E eu me recordo, minha bispa, que nós fizemos um voto com Deus. Nós apresentamos essa afronta quando nós fôssemos liberados do hospital. Nós subimos no monte e na madrugada, a senhora lembra? Nós andamos 10 quilômetros a pé na madrugada, de noite, embaixo de chuva, de sereno. E nós apresentamos no monte esta afronta, bicho. Sim, foi no meio da luta, da batalha. A gente estava ali fervoroso. A gente não estava cabisbaixo, desanimado, não. Porque a gente não pode acreditar naquilo que o homem carnal fala. O homem que não acredita em Deus. A palavra do Senhor, né? E aí Deus não falou nada. Deus não confirmou nada. Então, se Deus não confirmou nada de maldição na minha vida, por que eu vou aceitar maldição? Por que eu vou aceitar doença? Por que eu vou aceitar praga? Não vou aceitar. Eu vou confiar na palavra do Senhor. E ele reverteu o quadro. Naquilo que o homem pensava que era impossível, se tornou possível. E a glória da segunda casa aí se torna maior do que a primeira. E lendo a palavra, Deus mandou o profeta Isaías voltar. Volta e avisa Ezequias, né? Que ele ouviu o clamor. Então, quando a gente chegou no monte, Deus usou lá uma pessoa, um jovem lá, e falou conosco pra gente voltar, bispo. Quer dizer, antes de a gente apresentar a afronta, Deus já tinha escutado, já tinha respondido.
Verdade, nós subimos um monte muito íngreme, né? Além de ter caminhado 10 quilômetros, caminhando a pé, Mas tinha que chegar lá. já com as pernas já não tinham mais tanta força, mas era o próprio Espírito. Hoje a gente analisa e verifica a existência do poder de Deus. Quando você confia em Deus, você já não anda mais com as suas pernas naturais. Quando você não tem força natural, você anda com as pernas espirituais que estão no teu corpo, que ela só vai ser ativada mediante a tua obediência, mediante a tua busca incessante. Não esperar os problemas acontecer para poder buscar Deus, não. É buscar Deus em todos os momentos. E quando nós subimos, chegamos lá no topo do monte. Isso era 11h30, se aproximava da meia-noite já. E nós falamos, vamos sentar um pouco. Tinha uma pedra lá, fomos sentar um pouco, muito cansado mesmo, porque o monte não é que nem esses montes daqui da capital de Manaus. É um monte muito alto. Os 10 quilômetros que nós andamos. E a nossa perna estava um pouco bamba da subida, né? E da caminhada longa. Mas dentro de nós havia uma fé, uma confiança tão grande que aquele sacrifício ali não era um sacrifício em vão, não era um sacrifício de tolo, era um sacrifício com resultado. Chegamos lá em cima, quando nós sentamos, um jovem se aproximou de nós e disse bem assim, que ele tinha uma mensagem de Deus. Como nós temos o costume de ter essa fé brutal, porque nós vivemos debaixo sempre da batalha, da guerra, nós nascemos debaixo de guerra mesmo. Ele falou para o meu apóstolo que ele tinha uma mensagem de Deus, se ele podia nos entregar. Meu apóstolo olhou para ele e disse, se for de Deus, meu irmão, o senhor pode falar. E aí ele falou bem assim, Deus manda vocês embora para casa de vocês. Pode voltar, pode ir embora. Aí o apóstolo olhou para ele, né, porque a gente é acostumado a provar os espíritos, e disse bem assim a ele, mas será que foi Deus mesmo? Porque eu acabei de subir, nem aqui eu não moro, né? Nem aqui eu não moro, como é que foi Deus? Mas é para me voltar agora? Aí ele disse sim, é para voltar agora. Só que hoje a gente entende uma coisa, que era Deus mesmo, só que a gente prova o Espírito e Deus, ele não é sentimento não, para ele ficar abalado porque a gente perguntou, não. Tem que fazer, ele mesmo fala. Ele falou provar os espíritos, né, porque tem muitos espíritos enganadores. E aí o rapaz, aí o apóstolo questionou com ele, mas é para mim voltar agora? Para mim fazer o quê? Aí ele falou, não sei, eu só sei que ele mandou o senhor voltar para sua casa. Agora, é para o senhor voltar agora para sua casa. A gente não tinha nem orado. Aí a gente não tinha orado, a gente tinha acabado de chegar no monte. Então era o próprio Deus mesmo provando nós. Era igual o Abraão. O Abraão andou, né, 3 dias e 3 noites para sacrificar o Isaac. Chegando na hora do sacrifício, o Senhor proveu o cordeiro. Já estava tudo preparado lá. Então, o milagre já estava tudo contemplado pela glória de Deus. E aí... O milagre e o livramento, né, meu? Aham. Porque você já pensou, se a gente ainda estivesse em São Paulo, como é que estaria essa situação? Sim. E aí, naquela hora a gente ficou, mas meu Deus, será... Como é que é Deus? Mandou a gente para casa, aí a gente começou a analisar, mas nem casa aqui a gente tem, a gente está em outra cidade, em outro estado. E logo depois de alguns dias, né, que foram dias, eu acredito, né, o Senhor realmente deu um decreto mais forte usando a nossa própria vida. Quando a gente se sente pressionado pelo diabo, quando a gente se sente sufocado por Satanás, a gente se lança cada dia mais na presença de Deus. Não é pra gente ficar mole, não. Não é pra gente ficar desviado, não. É pra gente ficar animado. Ficar fraco, querendo desistir. E ficar... não tem mais força. Não tem mais força, eu não oro mais, eu não jejuo mais, eu não tenho força. Para com isso. Isso é um momento, meu apóstolo, que eu costumo dizer, Deus está mais perto de nós e a gente não sabe. É nessa hora. É nessa hora que a fé funciona. E passado alguns dias, realmente tudo se confirmou que era Deus. Porque nós viemos embora em um período que nós não programamos. Chegamos aqui no dia 31. Nossa passagem foi comprada em cima da hora. Foi comprada dia 30. E dia 30 mesmo compraram errada a nossa passagem para o dia 31 de janeiro. Se enganaram, né? E a Vitória olhou, nossa filha olhou num documento e disse, mamãe, essa passagem está errada. Essa passagem está para o dia 31 de janeiro. E mais um milagre acontece.
Sobrenatural. Um sobrenatural acontece. O meu cunhado consegue reverter o quadro em 2 horas de conversação, que é uma coisa que quando se compra uma passagem errada não consegue na hora, não consegue. Só que quando Deus está no controle de tudo, consegue reverter o quadro. Essa moça se sensibilizou com a situação da compra das passagens. Ela era da agência de Minas Gerais. E ela não, o Espírito de Deus usou a vida dela e ela conseguiu passar essa passagem para o dia 31 de dezembro, o qual havia sido comprada para o dia 31 de janeiro. Haja visto que Deus, ele vê todas as coisas, ele prepara tudo com um propósito já de milagre. Mesmo que estava ali a data dia 31 de janeiro, que era para a gente viajar dia 31 de janeiro. Satanás querendo envergonhar nós quando a gente chegasse no aeroporto, dia 31 de dezembro, chegasse lá, a passagem estava errada para o dia 31 de janeiro. Mais uma vez, Deus envergonha o diabo e mostra o poder dele sobre a nossa vida. Então, seria terrível, porque a gente já tinha entregue o apartamento lá. Isso, e teria entregue o apartamento, muito longe, e vindo da onde nós estávamos para o aeroporto. Esse aeroporto, São Paulo é uma cidade, um estado imenso mesmo. As pessoas não têm noção do que é São Paulo. São Paulo é uma capital muito grande mesmo. Então, ali seria um transtorno muito grande, uma vergonha muito grande que iríamos passar. E ainda com as crianças, sairíamos de madrugada para passar uma vergonha. Mas só que Deus, ele vê lá na frente. Aquilo que a gente pensa que vai ser vergonha, ou até aquilo que o diabo já está tramando lá na frente, que a gente nem imagina para envergonhar a gente, Deus já está agindo lá na frente para dar a vitória para nós. E conseguimos reverter o quadro do dia 31 de janeiro para o dia 31 de dezembro, que foi o dia que nós chegamos. Realmente não foi algo combinado, aconteceu pelo mover de Deus. Hoje todos podem entender por que Deus nos tirou de lá, de São Paulo, de imediato, e nos trouxe logo. É como o anjo que foi em aquelas 2 cidades que foram ser destruídas. Sodoma e Gomorra. Visitaram a família de Ló. Foram buscar as 2. Foram trazer a família de Ló, tirar a família de Ló de lá, porque aquela cidade ia ser destruída. O anjo do Senhor foi lá. A gente soube que lá no hospital de Anadim muitas crianças estão morrendo com essa praga. Sim, muitas crianças estão morrendo. E muitos profissionais de saúde lá também. Sim, muitos profissionais que lá. Eles diziam ser os deuses, né? Sim, as crianças que estão daqui do Amazonas, lá em São Paulo, muitas delas já faleceram, já veio só o corpo da criança. Outras estão numa situação decadente, passando necessidade lá, passando lutas mesmo, longe então, de todo mundo. Não há dúvida, bispo, que quando aquela médica falou, aquela senhora falou para a senhora, ela estava sendo usada mesmo pelo mal, dizendo que ela ia poder fazer alguma coisa pela vida da Nadine. Era o próprio mal. Quando eu falei pra ela, eu vou me embora, eu não vou mais ficar aqui. Que tava usando o Senaqueribe, né? Eu disse pra ela, não vou mais ficar aqui, eu vou confiar no Senhor total e completo. Ela disse, não, mas os deuses aqui somos nós. Eu falei, não, vocês não são Deus, vocês podem ser usados se vocês forem mais humildes, mas eu não acredito na humildade de vocês. Eu não acredito, porque tudo que vocês atuam aqui é com espiritismo. Então lá havia muito espiritismo, havia muita enganação por trás de tudo aquilo. Era uma montagem, era uma coisa muito... que a senhora foi para dar uma oportunidade para eles. Eu falei para... Que não buscou auxílio médico. Eu falei para ela assim, foi o que ela se revoltou comigo, né? Eles todos se revoltaram comigo, que eu falei assim para ela. Eu vim aqui a São Paulo, eu não vim aqui desacreditando no meu Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vim a São Paulo dando uma oportunidade para a medicina, porque oportunidade para o meu Deus tem sempre. E ela regalou o olho, ela disse, como assim? Eu pensei que vocês eram capacitados, que vocês tinham alguma capacitação para ajudar-nos. Mas vejo que vocês, não é para vocês. Eu já vim com esse pensamento, é só para experimentar, tipo, vou experimentar. Eu não fui confiando, né? Não fui confiando para depois dizer bem assim, mas nem experimentou, nem viu. Não, essa experiência nós tivemos, nós experimentamos, nós provamos para as pessoas e provamos também para a medicina que eles são incapacitados quando eles não temem a Deus. Quando eles não temem a Deus, eles são incapacitados a ajudar alguém. Mas quando eles temem a Deus, eles são verdadeiramente
capacitados. Então é um propósito muito importante também, até para o profissional de saúde, porque está morrendo muito, né? Para que haja livramento, seria importante ele fazer esse propósito. Quer dizer, o profissional de saúde que teme a Deus, né? Que teme a Deus, ele fizer esse propósito, enviar a sua carta, né? E uma foto, nós vamos apresentar, Deus vai dar livramento para ele no trabalho dele. Com certeza, se esse profissional da área da saúde, ele se lançar nesse propósito de fé da carta da afronta, eu tenho certeza absoluta que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque o profissional, ele tem que trabalhar, ele tem que trazer o pão, ele tem que trazer o alimento para a família dele. Não tem como ele ficar parado. E essa hora é uma hora de ele acreditar em Deus, ser mais humilde. Porque a verdadeira sabedoria, o que diz a palavra, é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem do alto. A verdadeira proteção, né? Porque uma vacina, todos os estudos dizem, né? Uma vacina vai durar em torno de anos a sair. Uns falam 1 ano e pouco, outros falam para ter um remédio contra essa praga demoraria uns 15 anos. Tem uns que falam isso, entendeu? Então, para o homem, eles estão impossibilitados. Para o homem, eles estão, digamos, com as mãos atadas. Eles estão sem poder fazer as coisas. Mas aí é que entra a fé. O cientista, o médico, o enfermeiro, o técnico, todos os que trabalham na saúde, os nossos governantes. A Bíblia diz que quando o governante ele teme a Deus, ele tem discernimento para conduzir uma nação. Mas quando ele não teme a Deus, o povo vive uma opressão. Então, se você não quer viver opressão, se você não quer viver assim pensando, ai meu Deus, eu vou pegar essa doença, eu vou morrer com essa doença. Tem muita gente assim, apóstolo. Tem muita gente pensando assim, eu vou morrer com essa doença, eu vou pegar essa doença, né? Com a senhora que tem gente que está dando ouvido, porque esse vírus, ele é um espírito. Nós já comprovamos isso aí com a senhora, que a gente sente a opressão lá na rua, uma opressão muito grande, diabólica, espírito de morte, que é esse vírus. Mas quando a gente começa a orar, ele é banido, ele quebra as forças na hora. Em alguns momentos a gente sentiu até assim uma opressão, aquele mal-estar, e a gente começou a orar, esquentou o fogo de Deus, né? Foi queimando realmente. Então tem gente que está dando ouvido para esse espírito, que ele vem falar mesmo, ele é uma voz que fala. Esse vírus é uma voz que fala. E o que eu me recordo é que essa voz que fala, ela falou com a senhora e também usando a pessoa, como usou Senaqueribe para afrontar o Ezequiel. Sim, usou pessoas mesmo, com afronta. É muito pior do que só ouvir, né? Eu acredito que você ouvir uma voz de um espírito é uma coisa, agora você ouvir da boca de um profissional, conhecido, pelo menos tu espera, respeitado, gabaritado, tu ouvir da boca dele todas as afrontas dizendo que é assim, ele que vai fazer e vai acontecer, aí você sente na pele o que é bater de frente com Satanás mesmo, né? Não falo isso com referência a medicina, não. Medicina eu respeito. Só não tenho respeito àqueles que não temem ao meu Deus. Eu não posso ter respeito por aquele que não teme ao meu Deus. Eu tenho respeito, eu tenho temor por aquele que tem temor ao meu Deus. Se não respeito o meu Deus, eu não tenho por que respeitar também. Então, mediante as afrontas, os desrespeitos de alguns profissionais que não são profissional espiritual, e só profissional de medicina mesmo, ele não tem aquele... Tudo bem que ele não estudou para ser espiritual, ele estudou para fazer medicina, mas ele deveria entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nem precisa ter tanto estudo, né, para saber disso. Não precisa ser tão inteligente, mas precisa ter temor. E quando a pessoa teme a Deus, né? Humildade em ouvir, teme a Deus, ela diz, não, eu reconheço que a situação é complicada, a situação é difícil, como eu já vi. Eu lembro-me que o primeiro médico que cuidou da nossa primeira filha, da Vitória, que foi desenganado da medicina, e nós não podemos esquecer disso, médico temente a Deus, que ele falou assim,
Eu não posso, mas o Papai do Céu pode. Eu vou passar aqui um remédio manipulado para tentar ajudar, mas eu não dou garantia. Não dou garantia porque esse remédio aqui não vai dar vida para ela. Mas Papai do Céu pode dar vida para ela. Então, quando o médico fala uma coisa dessa, ele faz o paciente e os responsáveis ter esperança. Mas tem muito profissional que ele não dá esperança. Ele tira a esperança, ele tira o ânimo, ele destrói vidas, e isso não é visto. Muitas pessoas não verem isso também, como isso é um desrespeito para com os pacientes. A gente tem visto aí nas matérias, nos jornais, que só acontecem, só tá dando notícia ruim, porque o que eles estão produzindo é o que está existindo. O que está dando dinheiro é o que está acontecendo na mídia. Eles não podem também enganar a população dizendo que está tudo bem, que não está. Está bem para aqueles que acreditam e confiam no Senhor. O que nós estamos falando aqui, nós não estamos dando uma desesperança, nós estamos dando uma esperança na palavra de Deus. A esperança, que você vai ficar curado com isso. Não, nós não estamos dando nenhum macete aqui humano. Nós estamos dando a confiança na palavra de Deus, o temor do Senhor. Que se essas pessoas temerem a Deus, confiarem no Senhor e se lançar, fazer um voto com Deus. Não só no período difícil não, mas fazer um voto mesmo de fidelidade, de compromisso com Deus. Elas vão sim ser honradas. Deus vai sim abençoar a vida delas. É exemplo do rei Ezequias, que subiu no altar com a carta de afronta, apresentou as afrontas, e Deus mandou Isaías voltar e avisar para ele, e ele recebeu o livramento do Senhor, porque naquela mesma noite o Senhor enviou o anjo e feriu 185 mil homens de Senaqueribe que estavam acampados. Quando o rei Senaqueribe acordou pela manhã, todos estavam mortos, cadáveres. Só um anjo que o Senhor mandou feriu 185 mil. Então o que é essa praga? Não é nada. Pode ter 185 mil espíritos por trás dessa praga que está espalhada no mundo inteiro, no Brasil, no Amazonas, em alguns lugares aí por fora. Isso não é nada. Você clamar a Deus, apresentar o propósito na fé da palavra de Deus, fizer conforme está escrito, o mesmo Deus que fez, que deu livramento, ele vai dar livramento para esta pessoa também. Graças a Deus. Está aí, meu amigo, depoimento a nossa bispa Jerusa Mafra, testemunho de fé, nosso testemunho. E eu espero que, se você fizer esse propósito, eu tenho a certeza absoluta que Deus fará maravilhas na sua vida e na sua família, tá bom? Que Deus abençoe. Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.